O maquiador Agostinho Fernandes usou as redes sociais para atacar a Erika Hilton e, claro, que ele iria explorar o sofrimento da comunidade LGBTQIAPN+. Para isso, o maquiador só esqueceu um detalhe: o Bolsonaro e a família dele já falaram o que acham dos homossexuais. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no plantão do Meteoro. Dai, eu já prevejo que não vai ser nada bom a gente relembrar o É, passado aí exatamente. das falas do Bolsonaro, mas começa pra gente contando aí sobre o Agostinho. Vamos lá, né, Sofia? O Agostinho, ele é aquela figura do tokenismo do bolsonarismo, né? Ele é o toquezinho, aquela pessoa que é homossexual e está ali no seio da família até certo ponto, porque esse seio é bem restrito, ao lado da Michele Bolsonaro, e ele é o maquiador oficial da Michele Bolsonaro. Ela sim tinha maquiador oficial. Sempre é bom lembrar para a galera que acha que já gasta muito ter maquiador oficial. E aí, Sofia, este maquiador que não sabe passar rímel, e ele já falou isso em uma live, e eu não consigo superar toda vez que eu falo de maquiador que não sabe passar rímel, para mim é muito chocante. E ele resolveu utilizar as redes sociais dele para criticar quem? A Erika Hilton. E ele não falou, não fez uma crítica a Erika Hilton na linha de, olha, você é uma pessoa que eu não gosto. Ele fez uma linha como se a Erika Hilton não tivesse atuação política. Eu vou te pedir para trazer o Instagram do Augustin, sim, gente, porque ele teve esta coragem, para não dizer pachorra, porque, gente, se tem uma coisa que é nítida e notória, inclusive para a oposição, para quem não gosta da Erika Hilton, é a sua atuação política, é a sua condição ali de ser, de fato, uma pessoa combativa. Isso é um fato, isso não é uma opinião, isso é um fato. A gente vai, inclusive, mostrar que é um fato. Ele publicou no Instagram, Sofia, a seguinte mensagem: a comunidade LGBTQIA+, está afundada nas drogas. Não sei de onde ele tira essa estatística, mas para ele é uma coisa real. Não é, por exemplo, uma estatística, Sofia, como a gente tem pesquisas que apontam que estudantes de medicina estão totalmente medicamentados, né? Estão utilizando medicamentos para conseguir aguentar não só o curso de medicina, como a residência médica. Existem pesquisas que falam sobre isso, mas ele está aí buscando uma pesquisa para associar, e é uma pesquisa que ele não diz a fonte, não diz de onde vem isso aí, associar LGBTs com o uso de drogas. Vem de onde isso aí, rapaz? Enfim. E ele continua com esse tipo de violência, que já começa com uma violência, e eu vou fazer um parêntese, joga no início, Sofia, que é o seguinte: o fato do Agostinho ser um homem gay não faz com que ele seja o porta-voz da comunidade. Ele é só um Uhum. indivíduo. A gente precisa pensar assim, como também a Erika Hilton não é porta-voz de toda a comunidade. Ela é um sujeito, ela é uma pessoa, e ela representa que é também uma categoria que vota na Érica, que tem um pensamento como a Érica. O movimento é super diverso, tem espaço para muitos pensamentos, mas olha o que ele continua falando. Ele diz que há pessoas se jogando de prédios e morrendo afogadas em banheiras de sauna. Já penso pelo elitismo aí para quem tem dinheiro para ir para a banheira de sauna. Enquanto isso, Erika Hilton, ao invés de usar seu protagonismo para combater o que nos mata, prefere viver à sombra da família Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Que tipo de parlamentares são esses que enchem a boca dizendo que o Brasil é o país mais perigoso para LGBTQIA+, enquanto ignoram vidas ceifadas pelas drogas e, aliás, trabalham para legalizá-las? O problema dele é só droga. E que droga é essa, eu não sei, porque a gente sempre vai tentar lembrar aqui que drogas lícitas como o álcool também são extremamente perigosas para a sociedade e é aceitável também por toda essa sociedade. Que tipo de droga a gente está falando, né? Enfim, Sofia, quando ele fala em legalizar, eu tenho uma ideia de que droga ele esteja falando. Eu tenho uma ideia, e isso a gente chama, inclusive, a gente tem várias teorias de que o que ele está falando, que deve ser certamente a maconha, tem pesquisas que provam que a maconha ela foi criminalizada não por um psicoativo, não por fazer ou não fazer mal, mas por uma questão socio-racial, por quem utilizava
que era chamado fumo de negro nas Américas, né, no mundo inteiro, que era a população negra. Mas eu não vou nem entrar nesse ponto. Por quê, Sofia? Porque a gente vai ouvir, vai relembrar um pouquinho do que o Bolsonaro falava sobre LGBT, para ele entender quem é que morre de fato e por que as pessoas morrem, quem provoca violências, para que toda uma sociedade se volte para um grupo, e esse grupo, logicamente, por mazelas, por desprezo, por não conseguir empregos, venha a cometer as piores loucuras e também a ser as principais vítimas de uma sociedade machista, elitista, que vai violentando o sujeito apenas pelo que ele é. Vamos ouvir o Bolsonaro? E desculpa, pessoal, eu sei, é indigesto, mas vamos lá. É importante, como fala a Ana Coragem. Que respeita o homossexual. Eles é que tem que nos respeitar. Maioria é uma coisa, Olha esse minoria é outra. compilado. A minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. A sociedade é ofendida, a família é ofendida. Você sentiu... Se eu quero contratar um motorista para levar meu filho no ensino fundamental, se eu perceber que ele é homossexual, eu vou contratá-lo? É um direito meu. Ensinar para criança que ser gay é normal, é legal? Não. Eu não deixaria um filho meu de 5 anos de idade brincar com outro moleque de 5 anos adotado por um casal gay. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Porque nem um pai, nem você, nem eu, tem orgulho de ter um filho gay. A sociedade brasileira não gosta de homossexual. Não existe homofobia no Brasil. Que respeita o homossexual. Esse é o compilado do Congresso em Foco, Sophie, mas tem mais, tá? A gente poderia falar aqui horas de frases de Bolsonaro, porque ele tem muitas frases violentas. Vou te pedir, Sophie, logicamente, para trazer um outro trechinho também, para a gente entender o que é o Bolsonaro. Encontrar sossego. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim. Com muito orgulho, se é para defender as crianças nas escolas. Tá, o senhor fala muito sobre a preservação da família, né? Então, no caso da adoção por casais gays, será que não seria melhor uma criança que está ali abandonada, viciada em drogas, jogada ali na rua, ser eu prefiro ter um filho viciado do que um filho homossexual. Você acha que eu ia admitir um filho meu, de 6 anos de idade, brincar na casa de um casal homossexual, tivesse outro moleque adotado na mesma idade dele? Não! Sabe por quê? Meu filho voltaria para minha casa e ia falar: papai, eu vi o careca, tá, arrumando a cozinha, o bigodudo mordendo o cangote dele por trás. Eu ia ter que falar o quê pro meu filho? Que isso é normal? Olha as favas, pô. Sofia, quando o Augustinho vai lá falar e tentar relacionar que as pessoas, a comunidade LGBT usa drogas porque quer usar drogas de forma recreativa, e a gente, aí sim, tem pesquisadores e tem estudos sérios que relacionam o estresse, violências, o racismo e várias exclusões que podem sim fazer com que uma determinada população, determinado grupo, fique mais vulnerável ao abuso de drogas, justamente por estigma, discriminação e violência, como homofobia, bifobia, transfobia. A tristeza, alguma coisa para anestesiar as violências do dia a dia. É isso aí que esse tipo de gente provoca. O Bolsonaro provoca isso. Não é uma tentativa de recriação. E aí ele faz o quê? Ele transforma uma realidade violenta, ele está ao lado de Bolsonaro dizendo: não, mas Bolsonaro não é homofóbico, está lutando justamente contra quem tem projetos e tem uma atuação política muito importante, que é a Erika Hilton. Vamos mostrar a quantidade de proposições, de projetos que a Erika Hilton tem na Câmara de Deputados, Sofri. E eu vou dizer uma coisa: a Erika, além de ser muito combativa em redes sociais, ela tem uma equipe que trabalha, vou te pedir para descer um pouquinho, de projetos mesmo que foram apresentados na Câmara. Em 2025 apenas, são 436 projetos de autoria da Erika Hilton. 12 já foram relatados. Ela esteve em plenário em 333 dias, fez 6 discursos, sendo que a Erika, ela também está em algumas comissões. Então, não necessariamente ela faz o discurso sempre em plenário, ela está em outras linhas de frente aí. Uma das comissões extremamente importantes que a Erika está é justamente a dos direitos humanos, minorias e igualdade racial, e é onde a gente vê a defesa extremamente necessária da Erika nesse espaço. E aí, Sofia, pronto, as comissões são essas, né? Vou te pedir para descer de novo, Sofia, por favor.
Tem também a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Comissão do Trabalho e Comissão Especial sobre Inteligência Artificial. E uma coisa, tá? A Comissão do Trabalho, a Erika Hilton, está levando na linha de frente a defesa do fim da escala 6x1. É a parlamentar referência nesse debate. Se isso é trabalhar pouco, eu não sei o que é trabalhar pouco. Aliás, eu sei. Bora mostrar, Sofia, quem trabalha pouco na Câmara? Que é, de fato, quem o Agostinho devia estar questionando. Ok, o Eduardo Bolsonaro abandonou o mandato dele desde abril. Mas ele ainda tem gabinete e assessoria, mas ele só tem... Gente, isso é tão ridículo. 36 propostas de autoria do Eduardo Bolsonaro, 11 foram para plenário, nenhuma foi relatada. E olha que o Eduardo tem uma situação muito tranquila de trânsito entre o Centrão, os acordos que são feitos, e a sua bancada de oposição ali. Ele só teve um discurso em plenário, que é também muito ridículo, vale lembrar isso, mas tudo bem. Ele abandonou o mandato em abril. Vamos mostrar que ele também está trabalhando ainda, Sofia? Tem mais gente, tá? Porque a gente não pode utilizar o Eduardo só como referência. Girão, que é alguém que a gente vem falando muito, que é do PL do Rio Grande do Norte, e se a gente conhece, vem falando muito, é porque ele, em algum lugar ele aparece. Mas olha isso. O Girão, por exemplo, nesse ano de 2025, tem 157 projetos apresentados, 3 relatados, 345 permanência ali no plenário e 110 discursos. Ou seja, é o tipo de pessoa que fala muito e apresenta muito pouco. Típico bolsonarista, né? Você entendeu? E, assim, barulhento, mas trabalhar que é bom? Nada. E a gente precisa falar sobre isso. Tanto o Girão quanto o Eduardo, ele tem um gabinete imenso. E esses gabinetes imensos são justamente para que as equipes continuem trabalhando, independente, inclusive, dos parlamentares. Os projetos são feitos pelos apoiadores, juntamente com as suas equipes, e são validados pelos deputados, mas muitas vezes eles não estão ali dialogando diretamente com aquele grupo. Ele tem uma equipe para fazer isso. Ou seja, mesmo Eduardo dos Estados Unidos, ele poderia continuar com o gabinete funcionando e trabalhando, mas a gente está percebendo que isso não vem acontecendo, assim como outros bolsonaristas que, logicamente, Sofia, não entram aí na conta do Agostinho, que prefere atacar quem está trabalhando e fazendo o seu corre, como a Erika Hilton, para defender o Nicolas, o Bolsonaro, a Michele. Alguém falou aqui, olha, eu conheço vários gays que votaram em Bolsonaro, a gente precisa falar sobre isso, é a barata rezando por inseticida, que é um absurdo, mas acontece muito, está acontecendo mesmo. Difícil, viu, Sofia? É isso aí. É realmente difícil, né? Daí eu vou até colocar de volta o Agostinho, falando lá, a comunidade LGBTQIA+, está afundada nas drogas. Ok, você já falou sobre isso, né? Sobre a questão do estresse da minoria. Aquilo que a Dai estava explicando tem nome, é estresse da minoria. Que é justamente o fato de que uma pessoa, por ser parte de uma minoria, ela acaba sendo submetida a um estresse muito maior e por causa disso você acaba tendo questões como uso de drogas, como suicídio, etc. Aumento na questão dos transtornos psiquiátricos, mas não é porque aquela população é problemática, é porque aquela população é muito pelo contrário, é a forma com que a sociedade trata aquela população que leva a isso. Eu nem sei se esse dado é real, de que pessoas LGBTs usam mais drogas. Afundada nas drogas, com certeza não é real. Isso com certeza não é real. Mas enfim, se jogando de prédios e morrendo afogados em banheiras de sauna. Cara, esse da banheiras de sauna foi extremamente específico. Não sei nem se tem um caso disso. Quem dirá acontecendo o tempo todo. Se jogando de prédios, a gente volta na questão de estresse da minoria. Sim, é bem provável que tenha uma taxa maior de suicídios na população LGBT em relação à média. Mas isso é pela discriminação. E não porque as pessoas LGBT são problemáticas. Enquanto isso, Erika Hilton, em vez de usar seu protagonismo para combater o que nos mata, prefere viver à sombra da família Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Quem vive à sombra do Bolsonaro é ele. A Dai já falou isso e concordo. E em vez de usar seu protagonismo para combater o que nos mata, mas é exatamente o que ela está fazendo ao combater o bolsonarismo! Ao combater o bolsonarismo. Daí ali, enquanto ignoram enchem a boca dizendo que o Brasil é o país que é mais perigoso para LGBT,
Esse é um dado complicado. Eu vou dizer que esse é um dado que é muito repetido pela esquerda e que é questionável, especialmente o dado de que é o país que mais mata pessoas trans. É o país que mais mata pessoas trans se você olhar em números absolutos. Quando você olha em números relativos, o país que mais mata pessoas trans é Honduras. E isso dos países que têm dados sobre pessoas trans, porque tem muitos países que nem têm dados sobre pessoas trans, até porque é pena de morte para pessoas trans, as pessoas trans nem se assumem. Então tem muito país que é muito mais perigoso para pessoas trans e para pessoas LGBT do que o Brasil. Mas enfim, isso aí é uma coisa que eu sempre gosto de destacar, porque eu acho que assim, não vale mentir ou distorcer os dados para fazer o nosso ponto. Então isso eu realmente acho que... Aí eu vou dar uma pitadinha de razão que é um dado complicado mesmo esse aí. Mas enfim, continuando. Enquanto ignoram vidas ceifadas pelas drogas e, aliás, trabalham para legalizar. Gente, vamos lá. Países que têm legalização das drogas, normalmente você tem diminuição nas mortes e não aumento. Primeiro porque você passa a ter regulação, e com a regulação você passa a ter mais segurança para quem usa, mais redução de danos para quem usa, ao mesmo tempo que você acaba tirando aquela mística de que é proibido, então quero usar. Então tem muitos os dados sobre, inclusive, você legalizar a maconha e diminuir o uso ao invés de aumentar. Então, assim, o louco que anda completo. Vivemos em tempo e em lugar seguro para LGBT na igreja. Da onde que você tirou isso? Da onde que você tirou isso? A gente tem dados mostrando que as igrejas cristãs são, sim, em média, mais conservadoras e mais reacionárias. Ah, existem exceções? Sim, existem exceções e graças a Deus existem exceções. A gente tem que fortalecer essas exceções para que elas deixem de ser exceções. Mas hoje, a realidade é que as igrejas são, sim, lugares mais perigosos para ser LGBT. Enfim, era isso. Não quero mais perder tempo falando dessa pessoa. E com relação ao Bolsonaro, a gente já falou muito sobre Bolsonaro chutar cachorro morto a essa altura. Ficamos por aqui, Dai. Sofia, de fato, falar de um maquiador que não sabe usar um rímel realmente é... né? Que falar de Augustinho? Ficamos, Sofia, ficamos. Pessoal que estão assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantando Meteoro.